sua mãe e seus amigos, o jovem Shinji entra no radar dos parasitas mais poderosos do mundo e precisará lutar com todas as suas forças para poder sobreviver e salvar quem ele ama. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Hat. Hoje nós continuaremos com a história de Parasite Parte 2 de 2015. Então preparem-se, é hora do recap. Depois de sofrer diversas baixas do lado dos humanos, o detetive Hirama descobriu um psicopata chamado Uragami, aparentemente que consegue identificar as pessoas que são hospedeiros do parasita, e resolve utilizá-lo para analisar todos os principais suspeitos. Na delegacia, uma a uma, as pessoas de interesse são liberadas quando Uragami diz que elas são apenas humanas. Porém, assim que Shinji entra na sala, o homem imediatamente percebe que ele não é totalmente humano, mas por algum motivo, ele diz para os policiais que está tudo bem e o rapaz é liberado. Enquanto Shinji está voltando para casa, Mig começa a sentir a presença de um parasita por perto e o guia até o local, onde eles se deparam com mais um dos parasitas se deliciando com a carne humana. Com Shinji mais experiente, Mig apenas precisa distrair o alienígena, enquanto o rapaz avança e consegue eliminá-lo perfurando seu coração apenas com a mão, deixando até mesmo o próprio Mig impressionado. Assim que eles terminam a rápida luta, Shinji vai até o corpo que o parasita estava comendo para lamentar não ter chegado antes. Porém, enquanto está fazendo isso, ele consegue ouvir um som estranho por perto e começa a procurar, mas não consegue encontrar nada de suspeito. E galera, aquele fotógrafo ainda está na cola dele. Na Câmara Municipal, o prefeito Hirokawa fica sabendo que mais um dos seus foi eliminado por Shinji e pensa em se vingar, mas Ryoko insiste em não fazer nada e apenas esperar até que o rapaz se acalme e pare de atacá-los. Porém, os outros aliens discordam e pedem para que Gotou decida, mas como ele não está presente, todos seguem as ordens da Ryoko e apenas deixam ele em paz. Na rua, um parasita estranho chamado Miki está fazendo sua corrida matinal até que encontra um escritório da Yakuza e começa a dar risada. Ao ver isso, um dos mafiosos pergunta do que ele está rindo, porém Miki nem se dá ao trabalho de responder e simplesmente afunda o crânio do homem no chão. E para concluir seu treinamento, Miki entra calmamente no escritório e elimina todos os 8 mafiosos de uma vez só. Num restaurante não muito longe dali, Ryoko se encontra com o fotógrafo Kuramori, que quer revelar as fotos de Shinji para a polícia, para que eles o capturem e assim consiga a localização dos outros. Porém, como sabe que isso levará direto até ela, Ryoko pede para que o fotógrafo aguarde um pouco mais e usa como desculpa o fato de Shinji ser seu ex-aluno, dizendo que não quer entregá-lo. Depois do encontro com Ryoko, Kuramori vai até o colégio para continuar espreitando o rapaz. Porém, Shinji nota sua presença e o atrai para um lugar mais afastado para encurralá-lo. Com Kuramori sobre sua posse, Shinji o leva para casa para conversarem e descobre que foi Ryoko quem contou para o fotógrafo que ele é um parasita. Para retribuir na mesma moeda, Shinji conta que a prefeitura se tornou a fortaleza dos parasitas e que Ryoko é uma das líderes, além de ser a mais inteligente entre todos. Por fim, Shinji adverte para que Kuramori esqueça de tudo que sabe e siga sua vida normalmente, antes que seja eliminado por algum dos parasitas. Porém, a primeira coisa que o demente faz é ir até a prefeitura para gravar uma entrevista com o prefeito e colocar um gravador escondido para espioná-lo. Mas assim que ele sai, um dos parasitas encontra o objeto e Hirokawa finalmente decide passar por cima das ordens de Ryoko e eliminar tanto o fotógrafo quanto Shinji e Migi. No colégio, Shinji termina suas aulas e começa a caminhar de volta para casa junto com Satomi, mas enquanto eles estavam conversando, Migi sente que estão sendo seguidos por 5 inimigos de uma vez só. Para evitar que Satomi se machuque, Shinji começa a se afastar, mas depois de algum tempo fugindo, ele é finalmente encontrado por Miki. Mas espera, não eram 5 parasitas? Pois é galera, cada um dos membros desse cara é um parasita diferente, ou seja, ele é um alienígena em cada um dos braços e em cada uma das pernas, além de, claro, a sua cabeça. Enquanto estão fugindo do inimigo, Mig percebe que os golpes dele são bastante descoordenados e decide usar isso a seu favor. Ele então se estica até uma árvore para surpreendê-lo pelas costas e consegue arrancar a cabeça de Miki com um único golpe. Após derrotarem o inimigo, Shinji e Migi se preparam para perfurar o seu coração para eliminá-lo de uma vez por todas. Porém, nesse momento, um grupo de humanos começa a se aproximar e eles precisam fugir para não serem avistados. Um erro que, com toda certeza, eles irão se arrepender. Com a cabeça vaga, o parasita que está no braço direito assume o controle do corpo, revelando ser o próprio Gotou. Acontece que esse Overpower é uma espécie de cosplay de Kakuzu, mas cada um dos parasitas pode assumir o controle
controle do corpo, modificando a voz e até mesmo a personalidade. De volta no controle do seu corpo, Gotou ordena que Miki volte para o braço direito e a cabeça demente vem andando com suas patinhas endiabradas até chegar no corpo. Ao mesmo tempo, Kuramori está em casa conversando com sua filha, quando percebe que precisa sair para ir ao mercado e passa algum tempo lá. Porém, quando ele retorna, nota que algumas viaturas estão em volta do seu prédio. Temendo pela sua filha, o homem começa a correr desesperado e quando chega, descobre que o que ele mais temia aconteceu. A sua única filha foi eliminada pelos parasitas. Após o crime, o detetive Hirama começa a interrogar Kuramori, achando que ele tem alguma conexão com os parasitas. Porém, o fotógrafo está decidido a se vingar por conta própria e aproveita o momento em que fica sozinho para fugir da delegacia. Ao ficar sabendo do que aconteceu à filha de Kuramori, Ryoko vai até a prefeitura e confronta Hirokawa por ter desobedecido suas ordens e, além de ter falhado em eliminar os alvos, ainda tirou a vida de uma criança inocente. Ryoko então vai para o quarto e começa a brincar com seu filho, deixando a maternidade florescer dentro de si. Porém, assim que ela sai do cômodo, percebe que está sendo perseguida por alguns parasitas e os atrai até o estacionamento. Assim que chegam perto o suficiente, o trio de alienígenas ordena que Ryoko pare e contam que foram enviados por Hirokawa para eliminá-la. Porém, a mulher diz que somente 3 jamais conseguiriam destruí-la e assim ela revela uma parte do seu rosto que está faltando. Nesse momento surgem 3 pedaços de parasitas, perfurando os corações dos inimigos, eliminando o trio de uma vez só. Essas cartilagens bizarras se jogam na cara de Ryoko e se transformam nas partes do rosto que estão faltando. Depois de se livrar do trio, Ryoko volta para o quarto de seu filho, porém a única coisa que encontra no berço é um bilhete de Kuramori, dizendo que agora está com a criança. Na delegacia, o detetive Hirama liga para Kuramori tentando convencê-lo a passar sua localização para que possa ajudá-lo na sua vingança, mas o fotógrafo se recusa, dizendo que fará isso sozinho. Após encerrar a ligação, Kuramori passa sua localização para Ryoko, que antes de ir até ele decide ligar para Shinji para pedir ajuda. Ao mesmo tempo, a força-tarefa japonesa de alguma forma consegue descobrir que os parasitas estão no prédio da prefeitura e vão com todos os seus homens para lá. Assim que chegam no lugar, os oficiais dizem que há um atirador no topo do prédio e começam a organizar as pessoas para evacuarem o local. Porém, tudo não passa de uma desculpa para fazer todos passarem por um tipo de raio-x que consegue distinguir os humanos dos alienígenas. Assim que detectam um parasita, os policiais o tiram da fila e o encurralam entre alguns ônibus, onde um a um eles são executados. Ao perceberem que não tem como fugir, os alienígenas tentam escapar por outro lugar para não passarem pelo raio-x, mas os policiais dão início a uma verdadeira caçada quando trazem Uragami para servir de scanner portátil, analisando todos que estão no lugar. Com a ajuda de Uragami, os policiais vão eliminando todos os parasitas da prefeitura, até que finalmente encontram Hirokawa, que tenta convencer os policiais de que os parasitas são necessários para manter o controle populacional, mas os policiais não perdem um segundo refletindo e realizam centenas de disparos contra ele. Porém, foi um engano. Apesar de estar do lado dos parasitas, Hirokawa era um humano. Depois que os policiais eliminam o prefeito, Gotou aparece na sala, e assim que Uragami confirma que ele não é um humano, os policiais começam a disparar. Gotou então utiliza o parasita na sua mão esquerda, formando uma espécie de escudo que para todos os projéteis como se fossem simples bolinhas de papel. Percebendo que o nível de poder desse parasita é totalmente diferente de tudo que já viu, Uragami começa a fugir despercebido do local, o que acaba o salvando, já que todos os oficiais são eliminados com extrema facilidade. Quando chega no ponto de encontro, Ryoko explica que não foi ela quem mandou eliminar a filha de Kuramori, porém ele ignora e insiste em causar nela a mesma dor que está sentindo. Nesse momento, Shinji finalmente chega no lugar e tenta convencer o fotógrafo a desistir, porém também não consegue. Enquanto Ryoko se aproxima de Kuramori, o detetive Hirama consegue rastrear a localização do fotógrafo e finalmente chega no local. Ao ver os homens, Kuramori tenta jogar o garoto de uma altura considerável, o que acaba obrigando Ryoko a usar seus tentáculos para perfurar o coração do fotógrafo, que cai já sem vida. Com isso, ela finalmente consegue recuperar seu filho, porém revela que é uma parasita na frente de todo mundo. Ao notarem que a mulher é uma alienígena, o detetive Hirama e seus homens sacam as armas e dizem para ela não se mover. Porém, Ryoko desobedece e começa a andar calmamente na direção de Shinji, com seu filho finalmente em seus braços. Como as ordens foram ignoradas, o detetive Hirama realiza um disparo bem na testa de Ryoko, porém ela cospe o projétil como se
não fosse nada e se regenera da ferida, com o seu fator de cura melhor que do Wolverine. Ao verem que a mulher continua avançando, os outros oficiais também começam a disparar, mas ao invés de atacá-los, Ryoko utiliza seus cabelos para proteger seu filho e caminha calmamente até Shinji, enquanto é atingida pelas dezenas de projéteis. Vendo toda essa cena, Shinji grita para os policiais pararem de atirar, dizendo que o garoto no colo dela é um humano, e ao saber disso, o detetive Hirama faz seus homens cessarem fogo. Completamente ensanguentada, Ryoko diz que esse é um adeus e que aprendeu muito com os humanos. Ela então finaliza seu discurso dizendo que gostaria de ter uma vida de mãe e filho junto com o garoto, mas como isso não será possível, ela entrega o pequeno Taki para Shinji criá-lo como uma criança humana, feliz e saudável. Por fim, Ryoko diz que conseguiu realizar o seu maior experimento, o de ser uma mãe, e sentindo que seu objetivo foi concluído, ela cai no chão já sem vida, com seu corpo apodrecendo em segundos. Shinji então se lembra da sua mãe, que também se foi protegendo o filho, e começa a chorar. Nesse momento, Satomi finalmente chega e ambos se abraçam com Taki no colo. Após todos se recuperarem, uma policial leva o pequeno Taki enquanto o detetive Hirama chama Shinji para prestar depoimento. Porém, nessa hora, um dos oficiais recebe o relatório sobre a operação na Câmara Municipal e comunica ao detetive que toda a força-tarefa foi dizimada por Goto. Assim que chegou na prefeitura, os homens são recebidos pelo parasita brutal, que arremessa uma cabeça humana na direção deles, como se não fosse nada. Mig então conta pra Shinji que esse é o homem que eles derrotaram na noite anterior, mas agora muito mais forte, e o manda fugir, pois está com medo. O rapaz então começa a correr até que chega no estacionamento, onde Mig destranca um carro e disparam em fuga. Nesse momento, Goto pula no topo do prédio e Hirama começa a atirar na direção dele, porém o vilão consegue parar todos os projéteis e os arremessa de volta contra o detetive, que perde a vida instantaneamente. Esse demente é overpowered demais, galera. Ao verem do que Goto é capaz, os policiais simplesmente desistem de eliminá-lo e abrem caminho para ele ir atrás de Shinji. Goto então vai até o estacionamento e rouba uma moto esportiva para perseguir seus alvos. No carro, Mig sente Goto se aproximando, até que percebe que a distância entre eles é de 0 metros. Nesse momento, Goto cai junto com a moto no teto do carro. Enquanto Mig dirige, Shinji luta para sobreviver. Porém, com toda essa movimentação absurda, eles acabam perdendo o controle do carro e sofrem um acidente que seria fatal se Mig não os puxasse de volta para a pista. Do alto, Shinji observa o carro em chamas, acreditando que Goto se foi. Porém, Mig responde dizendo que ele ainda está vivo e que será muito mais difícil que isso. O maldito boss então sai dos destroços e começa a se regenerar, enquanto Shinji corre pelo meio da floresta e prepara uma espécie de lança de madeira para se defender. Mig então bola um plano e se separa do corpo de Shinji. Assim que Goto chega no lugar da armadilha, Mig tenta atacá-lo pelas costas, mas seu ataque é facilmente repelido pelo parasita, que se vira, dando a brecha para Shinji sair de trás da árvore para apunhalá-lo com sua poderosa lança de madeira. Mas apesar de estar distraído, o chefão apelão ainda assim consegue parar o golpe do rapaz. Aproveitando a distração de Goto, Mig realiza um ataque que quase consegue descabeçá-lo, mas não é suficiente para fazer um corte profundo e insiste em atacar para tentar finalizá-lo, enquanto os outros 4 parasitas aparam todos os golpes, dando tempo para Goto repor sua cabeça no lugar. Como seu plano falhou, Mig se dá conta que não tem chances contra ele e ordena que Shinji fuja, mas o rapaz se recusa a abandoná-lo e fica apenas observando, enquanto Mig tem seus membros arrancados um a um e é brutalmente derrotado. Com seu alvo principal sem condições de lutar, Goto se vira para eliminar Shinji, porém Mig utiliza o resto de suas forças para distraí-lo, dando a brecha que o rapaz precisa para poder fugir. Mas Goto finaliza logo em seguida. Galera, deixe seu F para o nosso amigo Mig. Completamente perdido, Shinji começa a correr pela floresta no meio da chuva, até que chega no setor abandonado de uma usina nuclear e finalmente consegue um abrigo. Exausto, Shinji se deita e começa a hiperventilar, até que recebe uma ligação de Satomi, que o encontra já sem consciência. Enquanto ele está desmaiado, Satomi começa a fazer alguns curativos nele. Pela manhã, o jovem casal acorda e Shinji nota que um olho surgiu no que restou do seu braço, ou seja, as células de Mig ainda estão dentro dele, mas
apesar de tudo, essa é uma péssima notícia, pois os parasitas conseguem localizar um ao outro, ou seja, Gotou sabe onde ele está e é questão de tempo até encontrá-lo. No portão de acesso da usina, um funcionário vê Gotou entrando e tenta barrá-lo, porém o homem nem tem chance de falar alguma coisa e já é descabeçado pelos tentáculos do parasita. Ao ver isso, Shinji se despede de Satomi e decide enfrentar o boss de uma vez por todas. O rapaz então revela sua localização e atrai Gotou até o setor do lixo nuclear, onde tenta escapar se pendurando numa garra gigantesca que começa a se mover para longe. Mas Gotou utiliza seus poderes para transformar suas pernas nas patas de um impala e salta por uma altura gigantesca, caindo bem em cima da garra. Mesmo com seu alvo praticamente indefeso e sem um braço, Gotou não poupa esforços para eliminá-lo e realiza diversos ataques contra ele, mas acaba cortando os cabos da garra por acidente. No chão, Shinji vê um pedaço de vergalhão no meio do lixo e num último esforço desvia dos golpes, pega o objeto e vai deslizando ao maior estilo Neo de Matrix, até finalmente chegar em Gotou e perfurar seu peito com o vergalhão. Mas apesar de todo o seu esforço, Shinji acabou errando o coração do boss e por isso ele não sofreu nenhum dano considerável. Para revidar o golpe, Gotou lança um ataque contra Shinji, porém assim que o tentáculo dele toca no membro decepado do rapaz, eles começam a se fundir, até que uma parte do parasita fica com Gotou e outra parte assume a forma de Mig no braço de Shinji. Finalmente de volta à ação, o mascote parasita conta que guardou uma parte das suas células dentro do próprio Gotou e que nesse tempo todo veio danificando o sistema nervoso dele. Além disso, Mig diz que o vergalhão que o rapaz usou estava repleto de resíduos radioativos, fazendo o corpo do maldito chefão ficar fora de controle e derreter até que ele se torne uma criatura humanoide extremamente grotesca e finalmente explode. Mas Gotou é tão roubado que mesmo com seu corpo destruído, seu coração ainda está batendo e o parasita da sua cabeça está invocando o resto das células para se reconstruírem. Para acabar de vez com a agonia dele, Shinji anda lentamente até esse treco nojento e o joga nas chamas do incinerador de lixo, oficializando a sua vitória sobre o parasita mais poderoso. Algum tempo após a grande batalha final, Mig conta que os resíduos nucleares também afetaram a sua estrutura molecular e que ele precisará dormir até recompor toda a sua saúde celular, o que pode demorar anos ou até mesmo décadas. Por fim, Mig explica que com isso, Shinji finalmente terá sua mão direita de volta e se despede do seu melhor amigo sem saber se um dia voltarão a conversar. Aproximadamente um ano após se despedir de Mig, Shinji e Satomi vão visitar o pequeno Taki, que agora nem está mais tão pequeno assim. Após a visita, o casal sai para passear e Satomi pede para que Shinji vá até uma loja para comprar sorvete. Porém, Uragami, que estava os observando, aproveita a oportunidade para raptar a garota e levá-la como refém. Assim que chega onde Satomi deveria estar, Shinji começa a procurar ao redor e a vê sendo levada pelo lunático. Sabendo que Shinji está vindo atrás dele, Uragami leva Satomi até o topo de um prédio, onde corta friamente o pescoço de um homem. Quando Shinji chega no terraço, Uragami conta que desde o dia em que o viu na delegacia com o detetive Hirama, ficou obcecado em descobrir o que um verdadeiro monstro acha dele. Apesar da psicopatia absurda, Shinji diz que Uragami é apenas uma pessoa normal e tenta tranquilizá-lo. Mas Satomi interfere, o chamando de imbecil e dizendo que tem pena de um monstro como ele. Ao ser chamado de monstro, Uragami se enche de raiva e começa a se aproximar da beirada lentamente, até que joga a garota do alto. Nesse momento, Shinji começa a correr na direção dos dois, nocauteia Uragami com um soco e tenta pegar a mão de Satomi, porém vê ela escorregando dos seus dedos e caindo do prédio. Se sentindo culpado pelo fim da garota, Shinji começa a se lembrar de tudo o que aconteceu e lamenta por ter perdido todos que ele amava. Então um rápido flashback passa em sua cabeça, mas Mig interrompe, dizendo para puxar Satomi antes que ela acabe escorregando de vez. É isso mesmo, galera, Mig acordou por um segundo apenas para salvar a garota e voltou a dormir. São e salvos, o jovem casal se deita no terraço e Shinji conta pra moça que depois que jogou o cachorro na lixeira, se arrependeu do que fez e o enterrou debaixo de uma árvore. E assim se conclui a história de Parasite. Mas e vocês, teriam coragem de enfrentar Gotou? Acha que conseguiriam sobreviver? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!